Bom dia! Bom dia, meninas! Bom dia! Tudo bem? Estamos Tudo aqui bem. para mais um episódio, mais um podcast. Como vocês estão? Estamos com expectativa com aquilo que a Dani vai compartilhar conosco. Ela nem quer falar, né? Essa foi engraçada, né? Ela disse, eu não tenho nada para dizer. Falou quase os 20 minutos inteiros. Tá empolgada, Dani? Não pergunta isso, né? Na segunda-feira, logo cedo. Hoje é feriado, né? Estamos gravando hoje no feriado. E todo mundo queria ficar dormindo um pouquinho mais hoje, né? Ai, com certeza. Eu acordei 7h30, assim, ai, meu Deus. Mas estamos aqui. E hoje nós queremos compartilhar de um tema muito legal, né? Que foi como nasceu o 3-for-1. E Verdade. eu queria tentar fazer aqui uma divisão, de a gente dividir como foi para cada uma, né? Porque, querendo ou não, por mais que a gente esteja fazendo a mesma coisa, Deus falou diferentemente para cada uma. Marcele, como foi? Ai, com certeza, verdade. Voltar, né, o tempo, tentar trazer à memória como que nasceu o 3-for-1, trouxe uma nostalgia, tipo uma lembrança muito boa de tudo aquilo que nós vivemos naqueles dias. Eu lembro que durante aquele tempo, o Jonas, que já tinha um programa, né? Já tinha um programa de rádio. Gostei, né? isso. Que ainda tem, né? Uhum. Ainda existe. Ele fez um convite, né? Para que eu fizesse parte ali da rádio dele, com algum programa. E eu sou muito tímida. As pessoas não acreditam, mas eu sou tímida. Ela sempre fala isso, mas ninguém acredita. Mas é verdade, Deus sabe que eu sou. E eu fiquei, acho que por um período mais ou menos, uns 6 meses, 8 meses, quase um ano, assim, meio que relutando e buscando em Deus, né? Se era algo que estava no coração dele, por minha timidez, não saber o que exatamente que o Senhor queria. E eu lembro que eu chamei vocês para... A gente se reunia para orar, Eu estava né? na casa da Karina, ora. Não, mas tu falou comigo antes na tua cozinha. Eu lembro exatamente. Ah, então fala aí o que é que eu como falei. foi. A gente tava lá na tua cozinha. Lembro que agorinha, assim, ó. Acho que a gente cozinhava na época. A gente fazia uns empadões para vender. A gente já fez muita coisa nessa vida. A gente já fez empadão, bolo de milho. Pão de queijo, enfim. E aí tu falou, o Jonas me convidou para fazer um programa de rádio. Era um programa de rádio. E aí, só que eu não sei, o que tu acha? Daí, na hora, eu lembro bem certinho, eu pensei assim, meu Deus, porque eu lembrei de uma aliança que eu fiz com Jesus quando eu me converti. E eu falei para Deus, Senhor, sempre que for para falar da tua palavra, eu vou dizer sim. E eu falei, cara, melhor oportunidade da vida pra gente falar de Jesus. Uhum. Porque ali tu fala e tu não sabe até onde pode chegar, né? E aí a gente falou, vamos ver então, vamos falar com a Dani. Porque acho que a gente já orava junto, eu não sei o que a gente Sim, mas fazia. eu acredito que era a Dani, a Karina Silvia e a e Karina. Éramos Éramos 5. Éramos Aham. 5. E aí aí tu falou, então vamos compartilhar com elas. E aí daí foi a Dani. Não, aí tinha uma reunião de oração lá na Karina. Sim, Aí- a gente orava à tarde na casa da Silvia, eu acho, não? Não, nesse dia foi na Karina. Uhum. E de manhã, quando eu estava orando, Deus falou com... Eu estava no período que eu disse, Deus, o Senhor me trouxe para cá, mas o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer ainda. Estava só no processo, mas eu e Deus. Naquele dia, Deus disse assim, usa a internet. E eu uso a internet, não faz sentido nenhum para mim. O que eu vou fazer com a internet? E fui embora só com isso. Quando eu cheguei lá, aí a Marcele falou, gente, tem uma coisa, Jonas falou comigo, aí compartilhou lá. Me chamou para fazer um programa de rádio, aí eu assim, como assim rádio? Aí ela disse, não, ele tem uma rádio que funciona na internet, né? Aí na hora a Dani Aí, abriu na hora, aqueles olhos dela. Eu, ok, internet. A palavra, internet. Foi. A rádio é na internet, ela aí mostrou lá. Aí eu fiquei, nossa, vamos lá ver como é. Né? Vamos lá, acho que a gente pode ir lá ver como é que é. Só conversar com ele sem nenhum compromisso. Aí nós fomos, né? E foi nós 5, não foi?
Não. Ou já Elas foi só nós disseram três? que não ia. Ah, elas falaram que não queriam. Isso, eu né? acho que depois que nós conversamos, nós continuamos orando, nós continuamos, né, tipo, buscando. Ainda levou Foi- um tempo, né? Levou um tempo, nós não Aham. chegamos a ir lá imediatamente. Eu acredito que você foi lá uma vez, porque ele teve um programa de uma convidada. Eu falei, Marina, vai lá, né? Espia o ambiente. Na verdade, pisa. é porque ele tinha recebido uma convidada que eu acho que era uma blogueira famosinha, assim. E tu Isso. tava, Ah, acho que, é. viajando. Isso. E aí eu fui lá fazer o café no teu lugar. E eu sentei lá. Foi muito engraçado, cara. Porque eu sabia que eu tava pisando a terra. Foi muito engraçado. E eu fiquei lá orando e ouvindo, assim, tipo, assuntos que não tinham nada a ver com a gente, assim. Porque era uma blogueira com conteúdo, enfim, dela. E eu fiquei sentadinha, assim, numa cadeirinha, um banquinho pequeno, num cantinho. E eu falei, Senhor Jesus, tu vai trazer a gente pra cá. Tu vai trazer a gente pra cá. Meu Deus do céu. E eu comecei a ter uma visão, assim, do que ia acontecer ali. E aí eu lembro que eu compartilhei contigo. Eu me senti como que pisando na terra. Isso. E declarando que aquele lugar ali era o nosso lugar para iniciar. E aí eu acho que foi quando a gente foi logo depois fazer a visita para ele, conversar sobre o que seria, né? Isso, nós fomos lá, né? Nós três fomos lá conversar com ele e a gente começou a trazer várias ideias, porque 3 mulheres juntas, imagina, cada um com uma ideia, com uma visão, e é um programa de rádio, né? Mas assim, tipo, era estilo um podcast, que não era tão conhecido como antes. E nós, Inclusive, a gente Não, chamava não de tinha broadcast, né? na época. eu acredito que já existia, mas algo muito... E eu lembro que era mais áudio, não tinha nada visual. Isso, não era. tinha, Os podcasts é. não tinham Os visual. podcasts que tinha era só... Eu acho que a Áudio, gente pode até começar, né? Chegar e falar, gente, nós que criamos o podcast. Tu lembra que a gente chamava de broadcast? Porque- Lembro. Porque a gente não sabia, porque a gente tinha muito entendimento de que podcast era só o áudio. Só o áudio, verdade. Tinha E nós podcast chegamos só lá com- com TV. Tipo assim, programa de Meu receita, dicas de beleza, convidados. Vocês lembram de um desafio que a gente fez? Dani, tu lembra daquele desafio de usar uma peça por 6 vezes a semana toda? A gente tinha que todo... Gente, eu lembro, e tem pessoas que me conhecem aqui nos Estados Unidos por causa dele. Desse desafio. Eu já gente, fui. era assim, ó. Era um desafio de moda, né? Porque a gente recebeu uma personal stylist e ela falou... eu vou desafiar vocês a usar uma peça todos os dias durante a semana. Então, a gente tinha que fazer, acho que 7 looks, né? 5, eu acho que era de segunda a sexta. De segunda a sexta. É. Daí as pessoas te conhecem Sim, disso. aí eu fiz de uma bota, não uma bota não, de um sapatinho muito lindo, que eu amo hoje. Mas na época eu não usei, porque a primeira vez que eu usei, o Luciano falou que eu tava parecendo a Xuxa, a Paquita da Xuxa. E eu fiquei com vergonha, entrei, tirei, falei, ai, não vou usar mais. Aí, quando ela fez o desafio, eu senti, né, o Espírito Santo falando, usa aquele, e eu usei. E Deus falou muito comigo, foi algo muito profundo da minha identidade. Então, uma vez, eu estava em algum lugar, não lembro aonde, algum estado daqui, e é uma pessoa que estava lá, ela falou, aí a gente conversando, eu falei algo do 3 for 1, ela falou, por acaso você não é a menina do sapato branco, não, né? Eu falei, sou eu. Ela falou, meu Deus, foi muito lindo o que Deus falou através. E aí ela disse que muitas pessoas me falam, né, da mulher da bota branca. Eu falei, gente, olha isso aí. Eu lembro que a minha bota era uma bota vermelha. Tua peça era o quê? Tu Meu lembra? era calça rosa. A calça rosa, é verdade. É verdade. Tô lembrando agora. Gente, tá vendo? Nostalgia. A gente tá voltando aqui às lembranças. É. Mas vamos lá voltar para, né, a nossa visita lá na Sim, casa. a gente já levou todas as ideias. Pronto, quando chegou lá, aí o Jonas olhou e fez, mas era só um programa. Calma, a gente se reunia no teu basement pra orar. E aí um dia a gente fez uma reunião e a gente colocou assim, ó, milhares de ideias no papel. Era só pra sentar e fazer isso aqui que a gente tá fazendo agora. E a gente chegou com milhares de ideias no papel, né? E aí, como é que foi? Aí levamos tudo para o Jonas lá. Não, a gente tem essas ideias, viu? Aí ele fez.
Era só um programa programa de de rádio. rádio, mas porque eu não tenho nada do que precisa para fazer uma coisa Ele não dessa. tinha equipamento Nada né, para de tudo TV, aquilo que a gente não. tinha em mente. Então, o Misa não fez a nossa bancada? Zé fez a mesa, aí ele começou a ter que ajustar as coisas para poder aparecer a imagem. Foi um grande processo. Ai, gente, foi muito bom. E o nome, gente? Vamos compartilhar como que nasceu esse nome, 341. Eu lembro que a gente estava sentado lá e a gente não tinha um nome. Foi no mesmo dia, né? Foi Que tudo mostrou. no mesmo dia. A gente não tinha um nome e a gente não fazia ideia, porque ele falou, vocês precisam ter um nome pro programa. Porque eu acho que a gente nem nisso a gente pensou, né? Que Não. teria que ter um nome. A gente pensou em tantas coisas, menos no nome. E aí, ele deu a ideia. Por que vocês não fazem 341? E aí, como uma ideia como que, tipo, as três mosqueteiras, tipo isso, entendeu? Era tipo isso, real. Gente, muita gente acha um que por todos né? e todos Que é- por um, tipo assim, entendeu? Somos 341. Mas a realidade é que não tem nada a ver com isso, né? Porque na hora que ele falou, a gente fez, uau! Pai, Filho, Espírito Santo, por você. E aí, ali, nasceu o 341. Pai, Filho, Espírito Santo, por você. E daí também surgiu a bênção apostólica, que a gente abriu o programa, que o amor de Deus, o Pai, a Verdade. graça salvadora do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vocês, hoje e para sempre. Era também para já dar conotação do 341, né? É verdade. E aí, a logo, como que a gente fez? Ai, gente, a logo. Foi algo tão espontâneo. Não foi algo que demorou. Tipo, e olha, gente, que eu não tenho esses dons artísticos pra, né? Mas só que na hora foi assim, bem, a ideia veio. Eu não sei se o Douglas vai poder botar aí pra vocês. Nós, acho que foi você que desenhou, né? Você A gente desenhou foi falando ali. 3, foi riscando, né? 3, um coração, aí o coração ao redor. E ficou aquela logo por 5 anos. Agora que a gente deu uma modificadinha, está aqui. É verdade. Mas ficou aquela logo por 5 anos, né? E foi tudo assim tão espontâneo, tudo só surgiam Foi um as parto coisas, né? normal, sabe? Um parto normal que você, tipo assim, chega no hospital, nasceu. Foi assim que aconteceu, gente. Foi tão natural, tipo, levou um tempo da gente ali entender em Deus como que seria, o que seria. Mas, assim, foi tudo tão natural. A gente chegou com as ideias, a gente chegou com, né, o nome, né? O Jonas ali trouxe a ideia do nome, a logo nasceu, aí a gente já entrou em contato com o Ricardo, que é um amigo nosso de marketing, trouxe toda a ideia para ele e nasceu. Nasceu. Simples assim. Uma coisa que a gente tinha convicção, a dicção da menina, de que era algo que Deus estava nos impelindo a fazer naquele momento, né? Foi muito interessante, porque a gente acabou que teve vários quadros, né? A gente teve muitos convidados. Sim. E a gente teve muitos convidados que eu particularmente falando, pessoas que impactaram minha vida, impactam até hoje, pessoas muito especiais que falam meu coração até hoje. Eles estiveram ali no nosso programa, que era muito legal, porque assim, como a gente não podia trazer as pessoas pessoalmente, a gente fazia de forma remota, né? Então, eles estavam na cidade deles, no país deles, muitas vezes, porque a gente teve pessoas da Inglaterra, a gente teve pessoas, eram de Londres, né? Pessoas de Portugal, ou seja, da Europa, a gente teve gente do Brasil, a gente teve gente daqui, a gente teve gente de várias partes, até de Israel, né? Não, do Iraque. Da Turquia. É Turquia? Jordânia. Da Jordânia. Jordânia. Da Jordânia, a gente teve missionários que estão em Israel. Não, na Jordânia também, Jordânia né? também. Sempre isso. na Jordânia. E fazem um trabalho lindo. Gente, eu fiquei muito, muito impactada com muitas dessas visitas. Vocês conseguem lembrar uma que realmente marcou a vida de vocês? Acho que todos deixaram sua marca. Todos. Assim, Eu acredito, assim, coisas que diferentes. Mas... Um que marcou muito, assim, a minha foi o Reuel, em relação ao louvor e adoração. Foi impactante aquilo que nós vivemos ali. Nós até tínhamos... Eu acredito que nós esquecemos 100% que a gente estava gravando, que a gente estava... Porque nós cantamos, né? Tipo assim, a nossa voz, ela veio e tipo... Uau, lindas!
E eu creio também o pastor Juscelio, quando ele trouxe uma palavra sobre família, também impactou. Muito forte. Eu acredito que todos os convidados nos impactaram de alguma forma. Eu lembro que o testemunho do pastor Romero também me marcou demais. Porque eu tinha tido uma experiência com o testemunho dele. Que ele, quando falou do rapaz que tinha sido sequestrado pelo próprio pai, eu ainda estava no Brasil e eu orei por aquele rapaz. Uau! Né? E depois ele contando, e eu sempre quis saber o resultado do que aconteceu com o rapaz, né? Depois os próprios sequestradores soltaram ele se converteu, estava com o pastor Homero lá bem de perto. Eu nunca soube do final, porque na época eu recebi as mensagens que o próprio pastor Homero mandou, eu orei por isso, para que Deus agisse, e eu não soube mais o final. Tantos anos depois, quando ele estava ali contando, eu disse, meu Deus, ele quem mandou a mensagem, né? Que ele saiu espalhando a mensagem. Ele pediu para todas as pessoas da face da terra estarem intercedendo naquela época. Para você que não conhece o testemunho, você pode ir lá no nosso YouTube, né, do programa 341 e ver esse programa que foi muito forte. E onde ele conta o testemunho, né, de um muçulmano que se converteu, foi sequestrado pelo próprio pai. Foi muito forte, gente, muito forte. O amor que a pessoa sente por Deus a ponto de realmente entregar a própria vida e fazer do sofrimento, que é aquilo que Paulo disse, né? Leves e momentâneas tribulações, apanhando de chicote na praça. E muitas vezes, aquilo ali falou muito comigo, porque muitas vezes a gente não aguenta quase nada, né? E esse homem, né, ele chamou, acho que de João, né? Ele deu um nome fictício. E aí, e essa pessoa passando por coisas, assim, terríveis, mas estava lá, afirmando a sua fé. E foi a coisa mais linda. Eu fui muito marcada por esse episódio. E tiveram tantos outros. A gente teve realmente o privilégio, assim, fomos presenteados por Deus. Verdade. Por viver. A do Reuel, eu sinto como que se a quarta parede tivesse sido destruída, assim, e simplesmente a gente estava literalmente no mesmo ambiente e o Espírito Santo ali ministrando profundamente aquele lugar. Foram muitas pessoas. O pastor Juscelio maravilhoso, né? Verdade. Mestre naquilo que ele ensina a respeito de família. Então, e muitos outros. A Angel, Preciosa, pastora Viviane Martinello, pastor Rafael Conrado. Teve o pastor lá do Meivan também, das crianças. Tolentino, o pastor Davi. Pastor Davi. Davi. Não, mas o outro pastor que foi com as filhas e a esposa. Jânio? Ai, sim, gente. Era Jânios? Como era o nome dele? Era um nome diferente. É Jânios, não? Eu acho que era isso mesmo. E teve também o pastor Judson. Pastor Judson, maravilhoso. Pastor Judson, meu Deus, muito precioso. O pastor, o irmão do pastor Luiz Hermínio, como é que é o nome dele? Ai, pastor Luiz. Precioso demais. Gente, a gente teve muito privilégio de realmente... Foi um tempo, né? Acredito que foi uma temporada. Tu acredita que o pastor Ulisses, até hoje, ele sempre tá lá nos meus stories, olhando as coisas. Eu falo assim, meu Deus, ele é um paizão. Engraçado. Ele é um precioso. Ele sempre tá olhando minhas precioso. postagens. Pastor Felipe Vilela. Pastor Felipe, gente. Teve, coisa meu linda. Deus, foram muitas pessoas, assim, preciosas, que o Senhor nos deu o privilégio. Eu acredito que as pessoas foram abençoadas, mas nós fomos muito abençoadas, né? Pastor Telmo também, eu lembro que a palavra dele foi muito boa. Muita gente. Uma lista grande. É uma lista grande. A gente vai verdade. acabar esquecendo um monte de gente por aí, né? E, enfim, foi um tempo muito precioso. E a gente tinha vários blocos, né? Onde a gente foi acrescentando muita coisa, receitas. Gente, e praticamente coisa de moda. assim, Ana Maria Braga. Nossa, total. Tipo, receita Eu era mesmo. a ajudante da chefe. Tinha até uma galinha. A gente fez galinha. Não, tinha uma galinha. A gente soltava a galinha e soltar o cachorro. Olha só, pra gente não fazer plágio e soltar os cachorros, a gente soltava uma galinha. É verdade. Gente do céu, horror. Dani, eu não lembrava disso mesmo. Não, como que eu ia esquecer, né? Que eu ficava Ela ficava nos bastidores assim, Meu Deus. Meu Deus, que presepada. Ela falava isso, lembra? Mas era divertido, né? Era muito divertido. Foi um tempo para aquele tempo. Não é favor. mais, né?
Mas a gente tinha um bloco muito especial que onde a gente orava por DMV, né? E era muito precioso aquele tempo, né? Nós orávamos mesmo, né? A gente praticamente, assim, esquecia, a gente entrava no nosso mundo, a gente esquecia que as pessoas estavam vendo e era um momento de oração como no nosso secreto. Era realmente, né? Batalha mesmo, muitas vezes. E a gente ia sendo direcionado, né? A gente tinha oração por DMV, Brasil, Estados Unidos e Israel, né? Sim. Toda segunda-feira. E também a gente orava fora dali, porque a gente ia para o basement da Dani. E lá a gente também fazia as nossas batalhas. A gente tem, inclusive, uma foto. Umas coisas meio estranhas. Muito engraçada que a Dani deu um globo para cada uma. Vocês lembram disso? Sim. Eu não sei se o Douglas vai poder colocar aí também. Nós mandamos para ele, gente. Deu aquela do globo também? Nós 3 segurando o globo, assim. Muito engraçado. Foram momentos, a gente encheu... Para orar pelas nações. Orando pelas nações. A gente encheu o basement de bandeirinha com todas as nações. A gente pegava países onde o evangelho não entra, né? Que é proibido, para orar por essas nações. Foi um tempo muito precioso. E eu vejo alguns frutos daquele tempo. Nunca é à toa. Sim. Então, assim, orar, interceder e realmente... colocar, né, o coração de Deus no nosso clamor, sempre vai dar fruto, né? É verdade. Sempre vai dar fruto. Às vezes a gente pensa, meu Deus, eu orei tanto e nada acontece. Mas chega o tempo que eu acho que bate o relógio de Deus e as coisas, elas começam a frutificar, né? São sementes que a gente planta na terra e ela, no seu tempo ideal, o tempo de Deus, ela vai dar fruto, né? É verdade. E esse foi o início de tudo, né? Foi dessa forma. Dani, o que tu lembra, assim, mais no teu coração que tu acha muito ruim ou que tu acha muito bom? Ai, foi tudo muito bom, Dani. Não, era bom. Eu só, assim, o que eu lembro que fazia aquilo ser muito bom, apesar de que eu achava uma papagaiada. É porque a gente fazia com o coração, de verdade. Não era para aparecer aquilo era um reflexo do que a gente vivia de verdade. Não era uma montagem, né? Sim. Por isso que às vezes era uma papagaiada, porque, meu Deus. Porque só era, né? É. A gente só sentava e fazia. Exato. Aquilo era a vida real. Era o que estava sendo vivido. Então, às vezes o povo achava... Eu depois ia assistir... E eu dizia, meu Deus, que é isso? Ninguém precisava ver isso. Mas o pior é que as pessoas até se divertiam. Eu nunca assistia nada. Também não. A Dani, todas as vezes ela falava, vocês viram? Eu falava, se eu assistir, eu nunca mais volto para fazer. Eu falava, Dani, se eu assistir mas nunca eu sento ali para fazer algo. Porque é como a Dani falou, era a vida real, era como, né? A gente só trazia para fora aquilo que a gente vivia, aquilo que a gente era. Então, tipo, era uma papagaiada. Não era um negócio chique, não era um negócio planejado. Não, era totalmente orgânico, na verdade. Era o que era. A gente tinha mais ou menos, tipo assim, hoje nós vamos receber o convidado tal. E aí a gente dizia, seja o que Deus quiser. Eu lembro que às vezes algum convidado fazia assim, mas sobre o que vocês vão falar? O que é que vocês vão perguntar? Tem como mandar algumas perguntas? A gente até sofria, porque a gente não sabia, tipo... Era tão freestyle que a gente dizia, e agora? Como que a gente vai pensar, assim, tipo, antecipadamente? Mas foi desse jeito com a gente, né? Não quer dizer que esse é o modelo ideal. Sim. A gente foi assim. E depois veio a pandemia. E aí, da pandemia, a gente se reunia num lugar físico. E a partir daí, eu lembro que a última vez que a gente se reuniu foi quando a gente pegou Covid, né? Sim. A gente se reuniu para pegar Covid. E aí... Eu acho que foi a Dani, né? Não, eu que peguei Covid primeiro. Eu peguei Covid uma semana antes de fechar a pandemia, que fui no hospital e disseram que era virose e eu quase morri da virose, sem respirar. Nossa, e tu ficou super mal, né? Eu fiquei sem respirar, esse tremendo. É. E aí, depois disso, vocês ainda foram lá em casa, não foi? Foi, nós fomos lá na sua casa. Que eu tava com a virose. Tava doente, aí a gente foi lá cuidar dela. E era Covid. E era, na época... Eu até quero falar disso, porque é bom a gente ficar atento às coisas. Eu lembro que...
a gente dizia, não, isso aí vai passar, é só uma gripezinha. A gente falou isso. Falamos. E aí Porque depois... nós achávamos que era, Achávamos de fato que era. E de repente, a Dani ficou muito mal. E as pessoas começaram a morrer. E aí foi uma coisa muito, muito triste. Muito, Não, muito eu difícil. pensei que eu ia morrer. É. Eu cheguei um dia que eu liguei para meu esposo e disse, vem para casa, porque estava eu e as meninas. E eu pensei, eu não quero morrer e ela está só. Mas eu me preparei. Pra Disse, morte. chegou a minha hora. Eu me preparei e fiquei pronta para morrer. Mas não morri. Fiquei com meia respiração. Gente, você tem ideia que a gente vai poder falar para os nossos netos que a gente participou de uma pandemia mundial. E o meu Pandemia médico mundial, né? dizia, não vem aqui, porque eles vão te matar. Porque ninguém sabia o que fazer. Aí, na outra semana, essa semana eu fiquei de cama, deitada, não levantava, porque eu não tinha respiração. Eu ficava respirando meia respiração, não podia mexer nada para não Gastar pagar. energia, E na Eu outra lembro que tu foi semana descer fechou. ou subir Eu uma fui escada, subir a né? escada, eu fiquei... Ficou tudo preto, não foi? E aí foi na hora que eu disse, agora eu vou morrer, chegou o meu dia. Terrível, terrível. E o pior é que ninguém sabia o que fazer. Aí quando fechou, que disseram, é um Covid, é um vírus que mata e tal. É. Eu lembro que eu já tinha passado a pior semana e eu ficava todo mundo, eu nem podia dizer para as pessoas que eu estava com Covid, porque descobri que estava com Covid já era, vai morrer. Terrível. Todo mundo ficou com muito Muito medo e alarmado, né? É, porque os médicos não Itália, sabiam o vocês que fazer. lembram? A Que Itália tinha morrido morreu muito muita de gente. Os velhinhos morrendo dentro de casa. Que período triste, pesado que foi, né? Muitas pessoas perderam muita gente E mesmo. eu passei 21 dias doente. E eu ainda. lembro que começou assim, primeiro eram números e depois começou a ser nomes de pessoas. Primeiro eram números distantes de gente que a gente não conhecia. E de repente começou, o João morreu de Covid. O Antônio morreu de Covid. A Maria, então assim, começou a se aproximar e chegar. E foi assim, terrível. E para a glória de Deus, né, o Senhor ainda nos sustentou em todas as coisas, né? E foi nesse período que, de fato, a gente teve que sair do lugar físico e ir inteiramente para a internet, inclusive em lugar ficar Cada remoto um na mesmo, sua né? casa. Cada um na sua casa, porque essa era a ordem, fique em casa. E nós ficamos em casa, mas nós continuamos com o programa, né? Jonas criou lá um mecanismo para todo Deu mundo muito entrar de certo, né? casa. Às vezes ficava bem, tipo, tudo travando assim. Mas funcionou. Funcionou, verdade. Funcionou real. Inclusive, esse episódio que tu falou do Reuel e todos os outros, Foi nessa época. foi nessa época. Sim, foram todos remotos. Porque cada um estava na sua todo mundo em casa. Sim. E foi aí que as pessoas começaram a fazer muitas lives. Uhum. É porque foi o boom da internet, assim. A internet sempre foi muito usada, mas o boom da internet que eu digo, assim, a respeito de podcast, live, foi nesse tempo, porque as pessoas não podiam mais se reunir, né? Sim. Então, as pessoas usavam a internet para poder falar. E, mais uma vez, eu quero falar, Deus permitiu que a gente fosse meio que pioneiro nesse negócio, né? Eu acho muito legal, porque era uma época que ninguém fazia isso. É verdade. Porque as pessoas poderiam estar presencial, então elas se reuniam. E aí, de repente, ninguém mais podia se ver. A gente foi tão chocante essa época, né? Foi pesado. Mas até aqui o Senhor nos sustentou, né? É verdade. E esse foi o nosso início, né, meninas? Sim. A história, né? A Por história. trás do nome, por trás de tudo aquilo que Deus permitiu que nós pudéssemos ter feito através do 341. Muitas vezes, de forma que nem nós mesmos entendíamos, a gente ia fazendo, sendo direcionada, e aí a gente entendia só depois, né? O que Deus queria que fosse. E assim foi indo, todas as coisas. É e verdade. assim começou o 341. Pai, Filho e Espírito Santo por você. É E isso. só uma coisa que eu só fiz por causa de Deus ter falado comigo. Usa a internet, porque senão eu nunca teria feito, porque eu não gosto. Apesar de que ela diz que eu gasto tempo falando. Ela fala pra caramba. E se ela gostasse, a gente não ia nem existir no podcast, tá? Quero deixar bem claro aqui que se ela gostasse, eu e a Marcela, a gente podia ficar aqui que nem ela, assim, ó. Morreu o podcast, só fala a Daniele. Mas eu só fui, porque eu não gosto que as pessoas fiquem me vendo. Engraçado que essa é uma coisa interessante.
Eu não tenho problema de fazer isso. Nenhum. Não estou dizendo que eu amo fazer, mas eu não tenho dificuldade de fazer. Eu lembro, inclusive, quando a gente começou, eu fiz as 2 palavras dos 2 primeiros episódios, né? Porque ninguém queria falar. Eu falei, então eu vou. Porque eu não tenho dificuldade com isso. Não quer dizer que é a coisa que eu mais amo. Hoje, por exemplo, eu queria muito estar lá em casa dando uma cochiladinha com meu marido. Mas eu vejo uma necessidade da parte de Deus. A palavra precisa ser pregada, as coisas precisam ser anunciadas. E esse é um meio poderoso. Eu acho a internet, ela tem 2 vias. Igual a vida, né? Sim. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Da vida e da morte. E a internet também é assim. Só que quem toma o caminho da vida e aproveita isso, meu Deus. Meu Deus, a gente pode fazer coisas grandiosas através da internet. Eu vejo um instrumento da parte de Deus poderoso. Então, não é sobre amar ou sobre... Mas é sobre fazer aquilo que Deus está dizendo. Vai por aqui, porque eu quero usar esse instrumento hoje para tocar, alcançar vidas e fazer o meu propósito se cumprir. E a internet tem esse poder, porque alcança pessoas que nós jamais chegaríamos perto. Então, é verdade. Eu acho que e até por isso, né? Na verdade, eu acho que até por isso que foi testemunhos a gente. Sim, eu acho que até por isso que a gente foi para a internet, porque era esse o propósito, alcançar, tocar pessoas que a gente nunca alcançaria na nossa vida pessoal, no dia a dia, nos lugares onde a gente estava, né? E é isso. É verdade. E vai além, né? Tipo, impactou muito nas nossas vidas, né? Individual. Tipo, nós crescemos muito em Deus. E uma coisa que nós falamos no primeiro episódio, que algo que nós temos em comum, as 3, é esse amor por Deus, essa obediência à voz dele. Então, por mais que não seja algo confortável, igual a Dani fala, que não é confortável para ela, tá aqui, né, mostrando a imagem, como também não é confortável para mim, também tá aqui, tá falando, expondo. A gente, nós, em nenhum momento, quando nós começamos o 3 for 1, nós pensamos em nós como individual, nós pensamos na obra, naquilo que Deus queria fazer, naquilo que Ele queria mover, né, no mundo espiritual, porque a gente tem esse entendimento que existe algo para ser feito aqui nessa nação. Deus trouxe a gente para essa nação com propósito. Então, quando Deus fala faz, ele não dá para a gente o desenho de como vai ser, né? Pra as pessoas ninguém, falam, né? Nunca foi assim, nunca né? foi assim. Então, tipo assim, quando ele falou vai, a gente falou vamos. Como vai ser, o que vai ser, o que a gente vai falar, nós apenas obedecemos. E a obediência gera o fruto, né? Então, e é isso. Eu acho que esse período de podcast, seja lá o que era aquilo, um programa de TV, um monte de coisa, eu acho que gerou muitos frutos. E eu, particularmente, fui muito abençoada nesse período. Às vezes a gente fala daquilo que gera no coração das pessoas, mas em mim também gerou muitas coisas. Então, eu creio que o fruto da obediência é isso também. Ela constrói nos outros, mas constrói principalmente na gente. Então, foi maravilhoso. E agora é um novo tempo, né? E eu acho que é isso. Acho que ficamos por aqui hoje. Então, esse foi o nosso início. Foi dessa forma que o 3 for 1 nasceu. E nós ficamos por aqui hoje, né? Que Deus abençoe você. Quer fazer uma oração final, Marcele? Sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, por esse tempo, Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor nos incluiu, Pai, nos teus planos, daquilo que o Senhor quer fazer aqui na terra, nessa nação, Pai, em outras nações, aonde conseguimos alcançar através da internet, através da tecnologia. Pai, que o Senhor venha nos guiar e que o Senhor venha nos levar para um novo, para aquilo que está no teu coração. Que as pessoas que vão ser alcançadas através desse podcast, elas venham ser tocadas, impactadas e que elas venham também, Senhor, ser ativadas, ó Pai, a obedecer a tua voz, a obedecer o teu comando e obedecer aquilo, Senhor, que o Senhor tem para cada um, Pai, porque o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um chamado para cada indivíduo. Então, que todos, ó Pai, sejam ativados em teu propósito, ó Pai, para que o propósito eterno venha se cumprir aqui na terra como no céu. Em nome do teu Filho, Jesus o Cristo. Amém. 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 É isso. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe você e até o próximo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.